Ouça agora a palavra de Deus com o pastor Dorival Cardoso. A paz do Senhor para os meus queridos ouvintes da palavra de Deus. Eu sou o pastor Dorival Cardoso, pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Plenitude da Graça de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Profeta Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9, está escrito: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. O significado do nome, que tem origem no hebraico, Isaías, é salvação do Senhor. Também Jeová é salvação, ou o Eterno salva, ou também o Senhor é salvação. O livro de Isaías tem 66 capítulos. E Isaías é o autor do maior livro profético do Antigo Testamento. Ele era filho de Amós. Ele profetizou no reino do sul, chamado Judá. Profetizou em Jerusalém, capital de Judá, onde ele nasceu, e ali também ele foi educado. Ele viveu nos tempos do reinado de Uzias, que foi o 10º rei de Judá. Em Isaías, no capítulo 20, no versículo 2 e 3, diz que ele andava nu e descalço. Por 3 anos ele andou assim. Seu ministério teve início logo após a morte do rei Uzias. No capítulo 6, inicia-se: no ano em que morreu o rei Uzias. E a partir dali, Deus o chama, Isaías, ao ministério profético. O período de atuação do profeta Isaías está entre os anos de 740 a 686 a.C. Há indícios que o ministério dele durou 47 anos. Isaías nasceu em relativa riqueza e posição social. Ele era um membro da corte real. Ele era conselheiro e confidente do rei Uzias. O rei Uzias governou por 52 anos.
É bem possível que Isaías fosse parente do rei Uzias, devido ao seu livre acesso à corte real, mas não existe nenhum registro seguro para que eu possa afirmar tal coisa. Uzias foi o rei de Judá entre 792 a 740 a.C. E antes de Cristo, a contagem dos anos era decrescente. Uzias foi filho e sucessor de Amazias. Uzias governava o reino sul e Jeroboão II governava o reino norte. Uzias tinha apenas 16 anos quando começou a reinar. Ele foi escolhido pelo povo livremente para reinar no lugar de Amazias, o seu pai. Ou seja, Uzias foi o sucessor de seu pai Amazias. Em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 1, ou 2 Reis, capítulo 14, versículo 21. Uzias, por causa de seu orgulho, ele ficou doente. Uzias entrou no templo para queimar incenso no altar de Deus. Azarias, com 80 sacerdotes, tentou impedir Uzias, porque não cabia a ele queimar incenso no altar de Deus. Ele era rei e não sacerdote. E Deus ficou irado com a atitude de Uzias, e Deus lhe feriu, a lepra lhe saiu à testa. Ele foi obrigado a viver isolado no leprosário, na ala dos leprosos, até a sua morte. Outro nome dado a Uzias também é Azarias. Azarias é um nome comum entre os israelitas. É dado a 28 personagens bíblicos e o principal deles é Uzias. Também o nome Azarias é dado ao sacerdote que entrou no templo com mais 80 sacerdotes, tentando impedir Uzias de queimar incenso ao Senhor. Seu filho Jotão foi o seu sucessor, reinou no lugar de Uzias. Uzias ainda vivia e talvez tenha sido corregente junto com seu filho Jotão, ou seja, ele reinava através do seu filho. Se nós examinarmos 2 Crônicas, capítulo 26, do versículo 16 ao 21, nós vamos encontrar Deus ferindo o rei Uzias com a lepra na testa, e foi obrigado a viver isolado por causa do seu orgulho. E após a morte de Uzias, Isaías foi ao templo para orar, e Deus dá uma visão a Isaías. A visão é uma teofania, a manifestação visível de Deus. E Deus se manifestou a Isaías através de uma visão. Deus dá a ele uma visão em que, primeiramente, ele viu o Senhor, um momento de reverência. Isaías tinha colocado toda a sua confiança no rei visível, e agora ele estava diante de um rei invisível, que agora é um rei que se revela a ele, e ele reconhece isso, que a majestade de Deus está maior do que o rei Uzias, muito além do rei Uzias. Ele conheceu um rei visível e agora ele está diante de um rei invisível, um rei poderoso, majestoso, soberano, acima de todos os reis da terra. Ele viu Deus em toda a sua majestade, num alto e sublime trono. Ele viu Deus no seu poder. As orlas do manto do Senhor enchiam o templo. Ele viu Deus na sua santidade. Os serafins cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. No capítulo 6 de Isaías, no versículo 4, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Os batentes das portas se moveram com a voz do que clamavam. O templo se encheu de fumaça. Os serafins voavam acima do trono. Serafins são seres celestiais com 6 asas. Com 2, eles cobriam seu rosto diante da glória de Deus. Com 2, eles cobriam seus pés em reverência, em respeito à presença de Deus.
Isaías viu o Senhor. Em segundo lugar, Isaías viu o seu pecado, um tempo de arrependimento. A reação de Isaías era uma reação natural após se confrontar diante da santidade de Deus. Qualquer ser humano que se confronta diante da santidade de Deus consegue enxergar o seu pecado, consegue ver o seu pecado, e Isaías viu o seu pecado diante da santidade de Deus. Isaías menciona primeiro o seu pecado, para depois ele mencionar o pecado do povo. Ele diz: sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Tem pessoas que só vê os erros dos outros, só sabe apontar as pessoas e não enxerga os seus próprios erros. Isaías primeiramente viu os seus erros, para depois apontar os erros do povo. Isaías também viu a sua purificação, um tempo de restauração. Deus não negou o pecado de Isaías, mas proveu um escape para ele. Um dos serafins com uma tenaz tirou uma brasa do altar e tocou os lábios impuros de Isaías, que se tornaram puros. Tenaz é um instrumento usado para pegar coisas, com duas hastes presas numa das pontas. Não havia mais razão para Isaías continuar se sentindo indigno. Ele tinha sido purificado. Existem pessoas que ainda se sentem assim, se sentem indignos diante da presença de Deus. Pessoas que foram purificadas por Deus, pessoas que foram convertidas, pessoas que foram restauradas, pessoas que foram transformadas por Deus. E o inimigo de nossas almas faz com que essas pessoas ainda se sintam indignas, apontando seus erros dos passados. E Deus diz: eis que dos seus passados eu não me lembro mais. Todas as suas transgressões foram apagadas a partir do momento em que você confessa, a partir do momento em que você se arrepende, a partir do momento em que você abandona o seu erro. Deus faz de ti uma nova criatura, você passa por um novo nascimento. Assim foi na vida de Isaías, passou por um novo nascimento, tornou-se uma nova criatura. Agora Isaías era um profeta do Senhor, anunciando a mensagem de Deus. Em quarto lugar, Isaías viu a sua missão. Foi um momento de reconhecimento. Quando Deus nos diz vá, nós vamos. Não diremos nós, ali está ele, envia-o. Nós não devemos nos preocupar como as pessoas vão reagir. Esta foi a preocupação de Moisés. Como porventura Faraó vai reagir? Será que Faraó vai me ouvir? E Deus diz: Moisés, vá e anuncie o que eu estou lhe mandando. Eu serei contigo, eu serei a tua boca. Quem fez a boca do homem não foi eu sou a tua boca, Moisés, e vou enviar Arão para estar contigo. Aleluia. Isaías foi avisado de antemão que o povo não iria responder como deviam. Não importa o que as pessoas fazem, nós devemos ser fiéis. Deus chamou Isaías para ser boca de Deus e enviar uma mensagem ao povo, não porque queriam, mas porque aquele povo precisava ouvir a voz de Deus. Isaías transmitiu a mensagem que ele havia recebido de Deus. O profeta é boca de Deus nesta terra. O profeta anuncia a mensagem do Senhor. Profetas que falam de si mesmo são profetas de Baal, não são profetas do Deus Altíssimo, porque o profeta do Deus Altíssimo anuncia a mensagem divina ao povo. Sejamos boca de Deus nesta terra, para anunciarmos a palavra do Senhor, que Deus cura, que Deus transforma, que Deus renova, que Deus salva. Sejamos mensageiros da palavra de Deus, para atingir aqueles que estão escravizados no pecado. Vamos cumprir a nossa missão aqui na terra, fazendo a obra que o Senhor nos confidenciou, colocou em nossas mãos para fazermos.
Vamos anunciar a palavra de Deus, assim como o profeta Isaías. A quem enviarei? Envia-me a mim, Senhor. Eu irei anunciar a tua mensagem. Que nós possamos guardar esta palavra no coração e sabermos que somos instrumentos usados por Deus para anunciarmos a sua palavra. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e vos proteja. E você que está distante, afastado da presença do Senhor, que você possa retomar este caminho e cumprir a missão que Deus colocou em suas mãos para cumprir. Tem almas lhe aguardando, tem almas lhe esperando. Aleluia! E Deus colocou uma mensagem em seus lábios, que foram tocados com a brasa tirada do altar, e agora são lábios puros para anunciar a mensagem de Deus às almas que estão aprisionadas, para que Deus possa libertá-las. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.